Vamos começar, então, com a rodada dos jovens pesquisadores. É a primeira vez que nós estamos fazendo esse modelo aqui para a apresentação dos trabalhos dos jovens cientistas. E a ideia é que vocês realmente fiquem em 5 minutos de apresentação. Tá? Então, aqui embaixo tem o tempo. Então, vocês, por favor, se controlem no tempo. E, quando vê tempo esgotado, tem que tentar finalizar. Tá bom? Então, vamos começar então com a doutora Lara Natassi. A doutora Lara é nutricionista, mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, pós-doutora em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da USP, certificada em coaching de saúde e bem-estar pelo American College of Sport and Medicine, fez especialização em transtornos alimentares na Universidade de Paris, em bases fisiológicas da nutrição no esporte pela Unifesp e em nutrição clínica funcional pela Unib. Membro do Comitê Consultivo Entre Solos, iniciativa do Pacto Global da ONU, coordenadora da Comissão de Comunicação da SBAN, Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, diretora clínica da DietNet Nutrição, Saúde e Bem-Estar e colunista da revista Veja Saúde. Lara. Obrigada, Flá. Gente, eu amei os jovens pesquisadores. Vou usar esse título a partir de agora, tá? Bom, aqui é nessa setinha, né, que a gente passa. Vou falar rapidinho, mas eu fui incumbida pelo Dr. Marcos Zanetti de falar um pouquinho de padrões alimentares, então vou correr no meu estudo para poder falar um pouquinho dos padrões, né? Bom, obrigada pela apresentação, Flá. Vou contar um pouquinho do nosso estudo, né? Começou em março de 2020, de 2022, desculpa. Não, é 20, gente, desculpa, tá? É março de 2020. E aí veio a pandemia, né? A gente ia fazer todo o estudo na população da Faculdade de Saúde Pública, no Centro de Saúde, a gente teve que mudar completamente o foco, né? Primeiro, a gente fez um estudo online com pessoas que tiveram mudanças de comportamento durante a pandemia, então a gente verificou alterações de hábitos e humor durante a pandemia também. Foi publicado esse estudo, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele. E aí a gente continuou o estudo com pacientes da clínica de nutrição, porque era o que a gente tinha, né? A gente atende hoje em torno de 4.000 pessoas por mês, plano de saúde, são vários nutricionistas, e a gente acabou fazendo lá para conseguir dar andamento ao estudo. Então, a gente determinou essa amostra, né? A gente coletou os dados nelas, a gente teve o questionário socioeconômico, teve também avaliação nutricional por bioimpedância, medição de circunferência abdominal também, e alguns questionários de frequência de consumo alimentar, para a gente determinar consumo de alguns grupos de alimentos, e também a gente fez os questionários para ansiedade e depressão, as escalas de Beck, né? E aí eu posso trazer um pouquinho dos resultados, só para a gente comentar, lembrando que é um estudo transversal, então a gente não tem relação causa e efeito, a gente tem só alguma ideia de associação, né? Mas a gente chegou a resultados semelhantes às publicações que a gente pesquisou e também semelhantes ao que a gente viu no estudo da pandemia, né? Então, no nosso estudo, o maior consumo de frutas teve uma associação negativa com a ansiedade, né? Então, a gente teve aí frutas, verduras e legumes, então, quanto maior o consumo, menos chance da pessoa apresentar ansiedade, e um maior consumo de bebidas açucaradas foi associado com maiores chances de depressão. Então, daqui para a gente ter mais estudos, né, e principalmente envolvendo o padrão alimentar, para a gente verificar mais associações aí, não só uma associação simples como essa, né? Só daqui a gente parte para mais estudos aí, né? Mas o mais interessante é que isso vai trazer mais resultados, porque a gente tem mais gente lá na clínica trabalhando, também fazendo mestrado e também associando estado nutricional na mesma população com ansiedade e com depressão. Então, a gente vai fazer como novas perspectivas aqui, associar tanto o consumo alimentar com o estado nutricional, com ansiedade e depressão, para a gente verificar essa associação de todos esses fatores. E uma nova perspectiva, né, que é o que a gente vai estudar mais para frente, né, Beth, num novo pós-doutorado, é a gente trabalhar padrão alimentar, né? Porque, como todo mundo já falou aqui, a gente não come um nutriente, a gente não come um só alimento, a gente tem um padrão de alimentação, né? E, com base nisso, seria interessante a gente tentar
estabelecer um padrão que fosse compatível com a população brasileira, né, que até agora a gente não tem muitos estudos. A gente tem alguns estudos, até na Faculdade de Saúde Pública, com padrões alimentares e menos inflamação, por exemplo, né, com até algumas tentativas, né, de trazer alguns elementos da Mediterrânea, né, aqui para a dieta brasileira, mas a gente sabe que não é tão viável assim, né, como com os elementos da dieta mediterrânea. Então, a ideia é exatamente isso, a gente estudar os padrões alimentares da saúde mental, né? A gente sabe que os mais estudados, né, são a dieta MIND, que é um híbrido entre a Mediterrânea e a DASH, a própria dieta DASH e a dieta mediterrânea, né, que tem mais estudos, né, a mais estudada é a mediterrânea. Eu trago alguns aqui só para... Estou preocupada com o tempo, tá? Tem mais 1 minuto e pouquinho. Só para a gente poder contextualizar, que tem bastante publicação a esse respeito, né, da mediterrânea e da saúde mental. Por quê? Porque ela é uma dieta completa, né? Ela traz tudo o que a gente precisa para ter uma boa relação entre alimentação e saúde mental. Então, ela tem nutrientes com efeito antioxidante, alimentos, né, com efeitos antioxidantes, com efeitos anti-inflamatórios também, com funções reguladoras que vão ser importantes até para o nosso sistema digestivo, sistema intestinal, e a função moduladora, trazendo nutrientes importantes aí para a gente poder formar os nossos neurotransmissores. Então, está aí por que a gente vai estudar a dieta mediterrânea. E eu termino falando sobre as 5 maçãs que mudaram o mundo, porque eram 4 antes, mas a gente coloca a nutrição como a 5ª, porque a gente come o tempo todo e a nutrição está presente em todos os momentos da nossa vida. Ó, deu certinho, tá, gente? Obrigada. Muito bem, Lara. Agora os outros vão ter que seguir o mesmo exemplo. Bom, vamos lá. Dr. João Valentini Neto, bacharel em Gerontologia pela USP, mestre em Ciências pelo Programa Interunidades em Nutrição Humana Aplicada da USP, doutor em Ciências pelo Programa de Nutrição em Saúde Pública da USP e, atualmente, pós-doutorando do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, boa tarde a todos, né? Gostaria de agradecer pelo aceite do meu nome, pela indicação, né? Principalmente pela professora Elizabeth, o aceite da equipe do Wilce. E eu vou falar um pouco sobre o arcabouço teórico, né, que embasa o desenvolvimento do meu projeto de pós-doutorado, né? Eu declaro não ter conflito de interesse nessa apresentação. E, opa, a mesma coisa, gente, todo mundo, né? Muito bem. Então, né, eu sou da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Saúde Pública. Não posso deixar de agradecer, então, ao meu grupo de pesquisa, o GAC, né, que eu sou supervisionado pela professora Regina Mara Fisberg, né, coordenadora do GAC, e pertenço também ao NAF, coordenado pela professora Sandra Ribeiro. Então, como já foi dito aqui ao longo da tarde toda, nós sabemos que a inflamação ela é a causa etiológica de muitos desfechos adversos em saúde, a saber, depressão, demência, sarcopenia, anemia, doença renal crônica, doença cardiovascular, diabetes do tipo 2, câncer e osteoporose. Então, seria importante a gente entender como a gente pode fazer para modular ou mitigar efeitos inflamatórios que a gente observa, né, no organismo e com a alteração dos padrões alimentares e do comportamento alimentar das pessoas. Então, algumas das principais estratégias que têm sido investigadas nesse sentido são de ingestão de proteínas, o consumo de peixes e óleos derivados de peixes, o aumento de consumo de frutas e vegetais e também o consumo, né, para regularização dos níveis séricos, né, das concentrações séricas de vitamina D. Aqui, como já foi falado, então, alguns dessas estratégias alimentares, aqui no caso, por exemplo, da cognição, a gente tem a relação do consumo de flavonoides e da inflamação, que vem a inibir a neuroinflamação pela redução da produção de óxido nítrico, pela redução da produção de fator de necrose tumoral alfa, inibe, então, a apoptose, né? Então, isso faz com que aumente a sobrevivência dos neurônios, né? E isso vai fazer com que haja a prevenção da neurodegeneração. Por outro lado, o consumo de flavonoides, né, está associado, né, com ativação, então, na comunicação entre os neurônios e na plasticidade sináptica, quando a gente fala de efeitos vasculares, com aumento do fluxo sanguíneo, com a angiogênese e o crescimento de novas células nervosas, o que vem, então, a resultar na melhora de memória e cognição. Falando um pouquinho sobre a vitamina D, né, ela está relacionada
com a imunossenescência, uma vez, né, que quando os níveis estão mais acertados, mais corretos de vitamina C, né, na circulação nós temos a supressão da produção de citocinas inflamatórias, que é bastante característico do processo de envelhecimento, e a gente tem também a modulação da expressão dos toll-like receptors em diferentes células. O que a gente tem que prestar atenção é que, em casos de adiposidade, muitas vezes há um sequestro da vitamina D pelos adipócitos, né, por ser uma vitamina lipossolúvel, e há uma modulação intracelular das vias de inflamação nos casos de adiposidade. E, no intestino, né, nós temos a presença de todos os componentes do eixo endócrino da vitamina D e uma regulação no intestino de fatores nucleares que são relacionados à inflamação. Então, por isso, uma via para a gente trabalhar aí na inflamação. O índice inflamatório da dieta, que é uma questão que a gente está querendo trabalhar, então ele foi desenvolvido em 2013, é composto por 45, né, ele é calculado a partir da compilação de dados de 45 componentes e foi validado com estudos de diferentes populações de Estados Unidos a Coreia do Sul, sendo mais próximo da nossa realidade aqui, então, o México, mas ainda assim uma característica alimentar bastante distante da brasileira, e talvez por isso, né, aqui são os 45 nutrientes, eu trouxe só para exemplificar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, chá verde, chá preto, nós temos o consumo de alguns flavonoides que a gente não tem muito bem descritos ainda nos alimentos brasileiros, principalmente nas frutas brasileiras, né, que apesar de a gente saber que é bastante rico em compostos bioativos, a gente não tem bem descrito nem na TBCA, tampouco nas tabelas do USDA. Então, a nossa ideia é que, por ter visto que, né, até nosso grupo tendo calculado o índice inflamatório da dieta para alguns contextos, a gente não consegue achar artigos no Brasil que tenham conseguido computar os 45 componentes que o compõem. Então, a gente observa a dificuldade na aplicação desse índice para comparar com desfechos adversos em saúde que estão relacionados à inflamação, e, por isso, a gente está propondo uma readaptação, uma validação, né, com algumas adaptações para a população brasileira e talvez para uma outra população caribenha, a fim de que a gente possa ter maior reprodutibilidade e maior sensibilidade da avaliação do potencial inflamatório da dieta na nossa população e em outras populações que não aquelas contempladas pelo estudo que deu origem ao índice inflamatório da dieta, pelo Chivapa e colaboradores. E aqui, só para trazer que, sim, a gente tem alguns compostos bioativos em alimentos que são tipicamente brasileiros, né, como bacabau, açaí, buriti, né, que a professora Elizabeth Torres brilhantemente já apresentou. E aqui, né, então, alguns dos compostos que seriam bastante expressivos nos alimentos que a gente consome no Brasil, mas que não são ainda descritos na literatura para cálculo aqui descritos. Era isso. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Bom, vamos passar, então, para o Dr. Leonardo Dias Negrão, nutricionista, formado pela Universidade Federal do Piauí, atualmente com doutorado direto no Programa de Nutrição e Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, no grupo do Laboratório de Componentes Alimentares e Saúde. Meu nome é Leonardo. Outro ponto, eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse, tanto com a apresentação como também com o presente projeto que você ha explicado. Para a gente começar a entender um pouco sobre o Guaraná. Então, foi um trabalho feito com suplementação de Guaraná em pó, não foi extrato de Guaraná, tá? Para entender até um pouco da questão da dose. O Guaraná ele é rico em vários compostos, e entre eles tem flavonoides, como, por exemplo, as catequinas. E em outro trabalho anterior do nosso grupo também, foi realizado onde 3 gramas de Guaraná foi suficiente para ter um efeito antioxidante, avaliando enzimas antioxidantes no sangue, por exemplo. E, além de que essas catequinas presentes nele são bioacessíveis. E, tendo em vista isso, o Guaraná tem vários trabalhos em relação à saúde cardiovascular, no estudo de revisão. O que a gente tem também de trabalho
é que tem, em relação à saúde mental, o cerebral, ele tem um papel na parte cognitiva, é o que mais tem, porque ele inclusive muito conhecido pela relação dele a relação na parte cognitiva de atenção, velocidade de processamento, como, por exemplo, no norte. Eu sou de Belém, inclusive, que fica até para entender um pouco disso, a gente conhece muito o guaraná como um suplemento lá que é usado em vitamina, por exemplo, que a gente chama de guaraná da Amazônia no norte. E pelo esse efeito dele de dar muita atenção, que pelos indígenas também foi começado a utilizar por conta disso. Só que alguns trabalhos fizeram ali com depressão, fizeram com a análise de sintomas depressivos em humanos. Foram 2. Em ratos, 3, avaliando alguns tipos de mecanismos. E o que eles observaram foi que, nesses trabalhos, eu coloquei no outro slide, mas já a gente vai falar deles, é que teve um efeito em reduzir sintomas e comportamentos depressivos. Com humanos, não, porque não foi o objetivo do estudo também. Então, não teve uma... Não foi em pessoas com câncer, o objetivo era outro, eles só avaliaram os sintomas depressivos, que mais na frente eu vou falar um pouco. Mas só para a gente entender por que ele pode atuar nisso. Pegando todo o mecanismo de, por exemplo, a serotonina, mas não é o foco, chega lá no BDNF, que foi uma das proteínas que nós analisamos no doutorado. Por que ele é importante? Quando a gente fala dos efeitos dos flavonoides, pensando em sistema antioxidante, ele pode ter um bom efeito em evitar todo esse mecanismo da cascata de degradação do triptofano, que gera ácido quinolínico, que pode reduzir o BDNF, por uma via pensando em efeito anti-inflamatório. Também, um dos objetivos, uma das coisas que os flavonoides em si eles podem participar é fosforilando uma proteína que é chamada de TRKB, que é importante pela produção e ativação de um fator de transcrição que é a CREB, que é importante para a produção do BDNF. Então, são 2 pontos onde essas substâncias, esses compostos que são presentes no guaraná, podem ajudar. E aqui, só para entender um pouco mais disso, e, bom, sobre essa parte dos estudos. Esses primeiros em humanos, eles viram, os objetivos foi câncer de mama, tumor. Não foi objetivo, foram doses menores do que são observadas ali. Então, não teve nenhum achado com sintomas de depressão. Já nos estudos em animais, que foram estudos de comportamento de indução de depressão, ou pendurando suspensão em cauda, ou de nado forçado, o que eles observaram foi que reduziu os sintomas depressivos, e um deles, eles viram que reduziu a inibição ali da captação de serotonina, então, aumentando essa disponibilidade ali, desculpa, captação não, era recaptação, e aumentando a liberação de serotonina e dopamina. Então, tem estudos já em ratos que focaram em depressão, que tiveram que mostrar que poderia ter esse benefício. E, tendo em vista isso, foram doses de 25 a 100 miligramas, pensando no guaraná, mas foi extrato a maioria. E a gente viu que foi na pandemia esse trabalho que tem uma relação da alimentação, reduz o consumo de vegetais, principalmente. E o que a gente, então, chegou no estudo? Com uma suplementação de 3 gramas de guaraná com pessoas saudáveis, sem nenhum tipo de doença, 27 indivíduos, em coletas de sangue durante o período de 4 a 8 semanas, analisando as citocinas, foi observado que reduziu, atenuou algumas citocinas inflamatórias, como TNF-alfa e interleucina 6, e sintomas depressivos, e aumentou os níveis plasmáticos de BDNF. E o que a gente pôde observar foi que, tendo dentro desse efeito, o guaraná, sim, entendendo pelos flavonoides, sendo que a gente sabe que é uma matriz alimentar que é complexa, pode ter outras substâncias, mas foi capaz de ajudar um pouco em pessoas que não têm a doença. Pensando em estudo pré-clínico, começando ali com indivíduos saudáveis, pode ter um bom potencial para futuramente ajudar em pessoas com depressão, por exemplo, porque ele ajudou a reduzir sintomas depressivos, o score de sintomas depressivos. E o que nós chegamos à conclusão, então, foi isso, que alimentos, sim, de origem vegetal têm uma participação na atenuação de sintomas depressivos, como, em específico, o guaraná, ele pode ajudar a melhorar, atenuar mecanismos inflamatórios e melhorar no BDNF. E em 8 semanas, desculpa. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Bom, tivemos uma pequena mudançazinha aqui, então a gente vai... A Maria Carolina vai falar antes da Fernanda. Tá? A Maria Carolina é nutricionista, formada pela USP, está realizando doutorado direto no Programa de Nutrição e Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP e trabalhando no projeto de tradução do Food Mood Questionnaire,
assim como a avaliação da validade e confiabilidade nessa versão traduzida. Boa tarde. Eu vou apresentar um pouquinho agora da minha pesquisa sobre a tradução, validade, confiabilidade e desenvolvimento de aplicativo da versão em português do Food Mood Questionnaire. Então, primeiramente, só para contextualização, a gente tem diversos dados na literatura que indicam que as alterações de humor elas estão associadas a um estado inflamatório. E, sobre o uso de aplicativos no monitoramento da saúde, a gente observa diversos benefícios, como a coleta de dados em tempo real, lembretes e dicas personalizadas, facilidade de comunicação entre pacientes e profissionais, melhora no autogerenciamento e aderência ao tratamento e registro de atividades. Quanto ao uso no campo da saúde mental, a gente também já acha na literatura que os aplicativos eles podem ser uma ferramenta útil no apoio ao tratamento com diversos recursos. E do objetivo do trabalho, então, a gente visa ter um questionário curto e validado que possa ser usado em ambiente de pesquisa e, posteriormente, para uso na população com o desenvolvimento do aplicativo, a partir de scores de pontuação por esse questionário. Da metodologia, então, a gente dividiu o estudo em 2 etapas. A primeira etapa ela é referente à tradução e avaliação da validade e confiabilidade da versão em português. Então, primeiro a gente vai fazer a tradução desse questionário, uma tradução juramentada. O questionário ele tem 21 questões. Ele foi elaborado nos Estados Unidos. E, posteriormente à tradução, a gente vai fazer a aplicação da versão em português do questionário na população e testes estatísticos para avaliação da validade e confiabilidade. Depois, a gente vai passar para o desenvolvimento do aplicativo com a versão traduzida. Então, primeiramente, a gente vai desenvolver uma versão piloto, a gente vai contratar uma empresa especializada no desenvolvimento de software. A gente vai fazer um teste dessa versão piloto em outra população, não vai ser a mesma população. A gente vai analisar os dados, fazer as correções necessárias e chegar a uma versão final do aplicativo para uso na população. Dos aspectos éticos, a gente não tem nenhum tipo de conflito e os participantes eles só têm acesso aos questionários depois da concordância com o TCLE. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Maria Carolina. Então, agora vamos para a Fernanda Gabriel. A Fernanda é nutricionista pela USP, mestre em nutrição pela Universidade de Illinois, em Chicago, certificada em obesidade pela World Obesity Federation, candidata a doutoranda no Instituto de Psiquiatria do HC. Fê, obrigada. Bom, obrigada pelo convite. Ainda está em fase de projeto, né? Então eu pretendo começar ano que vem, mas só queria contar um pouquinho que em 2019 eu fui convidada, né, para entrar no programa de transtorno bipolar lá do IPQ, do HC da USP, e fui mergulhar, né, nesse mundo de transtorno bipolar e nutrição e não tinha quase nada. A gente, inclusive, né, publicou ano passado, então por 2 anos a gente escreveu uma revisão sistemática. Em paralelo a isso, saiu uma outra revisão também de um grupo australiano de nutracêuticos no transtorno bipolar. E, por fim, tem também um guideline internacional de nutracêuticos em transtornos psiquiátricos como um todo. E os 3 meio que chegam à mesma conclusão, né? Ainda não tem evidências suficientes para recomendar suplemento alimentar. E a ideia seria um padrão alimentar, então o que a gente tem ouvido o dia inteiro hoje, né? Então, o transtorno bipolar afeta em torno de 2% da população. E já está dado, né, que as pessoas com esse diagnóstico têm 10 anos a menos de expectativa de vida, como o Dr. Zanetti falou de manhã, e quase 2 vezes mais comorbidades metabólicas, principalmente as doenças cardiovasculares. E o transtorno bipolar ele está associado, né, então, com alterações na regulação e disponibilidade dos neurotransmissores, aumento do estresse oxidativo, inflamação sistêmica e a desbiose, e a disfunção mitocondrial e na neuroplasticidade. E a gente sabe que a nutrição como um todo
pode afetar, né, esses 3 quadradinhos. O que ainda está, né, não se sabe, ainda é uma dúvida, e, por isso, o meu interesse para fazer o projeto de doutorado é esse aqui. Então, a ideia, né, são 2 grupos, 36 indivíduos em cada, tratamento usual, então medicamentoso, e o outro tratamento usual mais a intervenção nutricional baseada no Guia Alimentar da População Brasileira, por 6 meses. Os desfechos vão ser o risco cardiovascular em si, né, porque é isso, eles têm um risco muito aumentado. Então, ver se essa população tanto consegue seguir a orientação nutricional, quanto realmente melhorar, né? Então, os exames bioquímicos, a antropometria e esse score de Framingham, que depende do HDL, depende se é fumante ou não, da idade e se tem diabetes ou não. E os desfechos secundários, também esses 2, tanto recordatório quanto adesão, né, pelo Nutrinet, que também é para ver se, exatamente, né, a gente sabe se essa população consegue seguir com todas as altas e baixas da doença. E a intervenção vão ser 7 encontros individuais, por uma revisão recente com intervenções nutricionais em transtornos psiquiátricos. A gente viu, né, os pesquisadores da Austrália viram que os encontros individuais eles têm muito mais efetividade, mas a gente também vai colocar 8 encontros em grupos pequenos, de 5 pessoas, mais ou menos, né, mais ou menos a cada 15 dias no começo, e depois 3 mensais. E aí, é isso. Então, daqui a uns anos eu vou contar o que a gente achou. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Fernanda. Bom, gente, então, agradeço aos jovens pesquisadores. Eu acho que a gente vai tentar fazer isso agora em todos os eventos. Gostaria de agradecer ao doutor Hélio, ao professor Franco, à doutora Beth, também, que nos ajudou a elaborar esse programa. E agradecer a todos que ficaram aqui com a gente. Desculpa novamente pelo horário, mas, realmente, vocês sabem como é São Paulo. E a próxima vez a gente vai tentar colocar o evento para começar às 9h30, e quem sabe dá tempo de todo mundo chegar. Muito obrigada a todos, uma ótima tarde. Peguem as publicações